Neste vídeo nós vamos ver a estrutura morfossintática CESP-CEBRASP. Álvaro, CESP-CEBRASP é para quem? Principalmente para quem vai... Serve para todo mundo que vai fazer CESP-CEBRASP, certo? Não tem jeito, cai isso aqui mesmo. No edital tem lá, vou fazer aquele certo e errado, tem isso no edital. Mas principalmente para quem, ó, para quem vai ser o quê, ó? Polícia Federal, ó, Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal. Não tem uma prova da PRF, da PF que não caiu essa parada. Estrutura morfossintática, Álvaro. O que é isso, meu? Morfossintática. Eu sei que é análise sintática, eu sei o que é morfologia. O que é morfossintática? Tudo junto, cara. É isso aí, gente. Bora. Então vamos lá. Meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público. Sem mais delongas, bora lá? Papel e caneta? Sem enrolação? Vem comigo, galera. Vamos lá, hein? Primeira coisa que eu tenho que saber: sujeito. Ó, Álvaro, sujeito simples. Sujeito simples é aquele que só tem o núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Quando o sujeito é oculto, ele pode ser oculto, ele pode ser elíptico ou ele pode ser desinencial. Mesma coisa, oculto, elíptico, desinencial. Quando que o sujeito é indeterminado? E quando o sujeito é inexistente? Álvaro, o que é sujeito inexistente? Oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Facinho, hein? Isso aí é o que, Álvaro? Isso é análise sintática, tá, gente? Tá? Oração sem sujeito. Dá uma olhada nessa frase, olha que simples, gente. Aí eu vou falar para vocês o que é morfossintática. Primeiro a gente faz a análise sintática. Algumas pessoas ingênuas acreditam em qualquer mentira. O que a CESP pede? Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Qual que é o verbo, Álvaro? O verbo é acreditar. Então você já vai pegar lá, ó, o verbo é acreditar. Quem acredita, acredita em alguém. Quem acredita, acredita em alguma coisa. O verbo acreditar é um verbo transitivo indireto. Por que transitivo indireto? Então ele pede um complemento indireto. Porque a CESP pede isso. Complemento indireto. O que é o complemento, Álvaro? O complemento aqui, ó, em qualquer mentira, é o objeto direto. Direto não, indireto. Porque quem acredita, acredita em. Legal. Qual é o sujeito do verbo acreditar? Porque eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo, gente. Então veja, alguém nessa frase acredita em qualquer mentira. Quem que acredita em qualquer mentira, Álvaro? Algumas pessoas ingênuas. Então, algumas pessoas ingênuas é um sujeito simples. Só tem o núcleo. E aí nós vamos ver. Por que é morfossintático, né, o negócio? Porque o núcleo do sujeito é um substantivo. Substantivo é a classe de palavra. Então você vê aqui, ó, pessoas é um substantivo, mas na substantivo é morfologia, substantivo. Mas na análise sintática, pessoas é o núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Pessoas acreditam. Tá? E o que sobrou, Álvaro? Algumas, gente. É um pronome indefinido. Alguns e algumas. Mas nessa frase, como está junto do núcleo, é um adjunto adnominal. Morfossintaxe é isso, galera. A classe de palavras é alguns e algumas. A classe de morfologia é um pronome indefinido. Esse pronome indefinido acompanha o substantivo. Substantivo é o núcleo do sujeito. Ingênuas aqui, ó, ingênuas é um adjetivo. Mas esse adjetivo, gente, está junto do núcleo. Então você vê, morfossintaxe é isso. É quando uma classe de palavras tem uma função sintática. É isso, gente. Olha que lindo. Álvaro, que sujeito é esse? Sujeito simples. Por quê? Porque só tem o núcleo. E o que sobrou? Adjunta de nominal. Então quer dizer que
algumas. Esse pronome indefinido é um adjunto adnominal e ingênuas é um adjetivo que tem a função sintática de adjunto adnominal. Sujeito, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Tá. O que a CESP pede? Complemento. Então, Álvaro, qual que é o complemento do verbo? Em qualquer mentira. Então, ó, em qualquer mentira é o complemento do verbo. Porque falou em complemento, é objeto direto ou objeto indireto. Complemento do verbo, complemento verbal. Acabou. Sujeito simples, só tem o núcleo. O verbo concorda com o núcleo sujeito. Tanto é que pessoas está no plural, acreditam estar no plural. O verbo concorda com o núcleo sujeito. Beleza. E essa aqui, ó, a impunidade e a violência ainda reinam no país do carnaval. Reinam. O verbo é reinar. Quem reina? Alguém reina, né? Quem reina, reina. Eu reino, você reina, ó. Ah, vou reinar. Vou reinar, você vai reinar. Só que nesse caso a impunidade e a violência, dois núcleos. Então, ó, você tem dois substantivos. Impunidade é um substantivo, violência é outro substantivo. Dois substantivos. Substantivo é a classe de palavra. Esses dois substantivos são os núcleos do sujeito. Então quer dizer que é um sujeito composto? Ó, sujeito composto. Por que sujeito composto? Porque tem dois núcleos. Quem reina, reina, né, galera? O verbo reinar é um verbo intransitivo, não pede complemento. Verbo intransitivo é aquele que não tem complemento. Ah, então peraí, Álvaro, o que é no país do carnaval? No país do carnaval é lugar. Não é nada. Eu reino, você reina, todo mundo reina, certo, galera? Quem reina, reina. Verbo intransitivo. Então, no país do carnaval, dá a ideia de lugar. E o que dá a ideia de lugar, você vai chamar de adjunto adverbial. Adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele dá circunstâncias. Então, nesse caso, é um adjunto adverbial de lugar. E o ainda é um advérbio. Advérbio é a classe de palavras. Advérbio é morfologia, advérbio. Na análise sintática, você vai chamar de adjunto adverbial. Ah, entendi, Álvaro. Então quer dizer que advérbio é adjunto adverbial. Sim, advérbio é a classe de palavra, morfologia. Ainda, aqui, ó, é um advérbio de tempo. Quer dizer, até agora, você pode ver, ó, a impunidade e a violência, até agora, até esse exato momento, reinam no país do carnaval. Estou fazendo uma análise sintática e morfológica ao mesmo tempo. Então, de novo, gente, o que é morfológico? Classe de palavras. Essas palavras têm função sintática. Morfossintaxe. Fechou. Então, ó, sujeito, a impunidade e a violência é o sujeito composto. Reinam é um verbo intransitivo, quem reina, reina. O ainda aí, ainda reinam, ainda dá ideia de tempo, adjunto adverbial de tempo. E no país do carnaval dá ideia de lugar, adjunto adverbial de lugar. A CESP vai pedir essa parada. Nós vamos fazer já, vocês vão ver. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Então aí eu tenho sujeito simples, só tenho núcleo. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. E aí, você tem esse aqui, ó. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Olha essa frase, gente. Oferecemos um cargo importante, ó. Oferecemos um cargo importante ao nosso melhor funcionário. Eu sempre acho o sujeito por intermédio do verbo. Qual que é o verbo aí, Álvaro? É o verbo oferecer. Então, oferecemos. Alguém nessa frase oferece. Quem oferece, Álvaro? Sujeito oculto, nós. Nós. Nós oferecemos. Então, nós aí é um sujeito oculto, elíptico, desinencial. Ah, então essa frase aí não tem sujeito. Tem sujeito, galera. O sujeito você acha por intermédio do verbo. Nós oferecemos. Sujeito oculto. Ele não está na frase, mas você sabe quem é. Sujeito desinencial. Sujeito elíptico do verbo oferecer. Agora, olha os complementos. Nessa frase, quem oferece, oferece algo. Então, você tem aqui, ó, um cargo importante, objeto direto. Que quem oferece, oferece algo. E aí oferecemos algo a alguém. Então, ao nosso melhor funcionário, é um objeto indireto, dois objetos, claro. Algo a alguém. Então, o verbo oferecer, ele exige dois complementos. Linguagem CESP, tá? Então, ó,
O verbo oferecer exige dois complementos. Um complemento diretão, um cargo importante, e outro complemento com preposição. Ó, quem oferece algo a alguém. Esse a pode ser para. Então, ó, oferecemos um cargo para o nosso melhor funcionário. Então, o verbo oferecer aqui exige dois complementos. Um diretão, complemento direto, e complemento indireto. Essa é a ideia. Então, quer dizer que o verbo oferecer é um verbo transitivo, direto e indireto. O núcleo do objeto é cargo. Por que, Álvaro? Por que cargo? Cargo. Porque cargo é um substantivo, gente. Substantivo é núcleo das coisas. Então, esse aqui que está aqui, ó, tá acompanhando o núcleo. Então, esse aqui, ó. Esse o que é esse É um artigo indefinido. Tá? Um cargo aí, certo? Pode ser numeral? Não importa. Na análise sintática, esse está junto do núcleo, adjunta de nominal. E esse cargo é o quê? Importante. Importante não é adjetivo, Álvaro? É adjetivo. Mas esse adjetivo está junto do núcleo, adjunta de nominal. Sacou, galera? Ó, igual pega aqui, ó, nosso. Nosso não é um pronome possessivo. Pronome possessivo é a análise morfológica. Nosso funcionário. Então, esse pronome possessivo, ele é um adjunto adnominal, junto do núcleo. O núcleo é o substantivo. Substantivo é núcleo, ou do sujeito ou do objeto. E melhor, Álvaro, melhor é adjetivo. Adjetivo é a classe de palavras. Então, esse adjetivo tem a função sintática de adjunto adnominal. Cada classe de palavras tem uma função sintática. Mas tudo bem, Álvaro, o que tem aí? Eu tenho um sujeito oculto, elíptico, desinencial. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Dá uma olhada nisso aqui, galera. Assaltaram o posto de gasolina ontem. Assaltaram. Você nunca confunda sujeito oculto, desinencial, elíptico com indeterminado, hein? Aqui, ó, assaltaram não é oculto, hein? Assaltaram. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Eles, elas, vocês, sei lá. Alguém assaltou o banco, eu não sei quem. Porque a diferença é essa. O oculto você vê na hora. Ó, oferecemos. Nós. Tá vendo? Ofereci. Eu. Oferecemos. Nós. Só tem. Agora, assaltaram. Verbo na terceira pessoa do plural. O sujeito é indeterminado, gente. Então, nós vamos pegar o seguinte, ó. Vou pegar dois tipos de sujeito indeterminado. Anota aí. Para ser sujeito indeterminado, hein? O verbo na terceira pessoa do plural, sem o eles, sem o elas, sem o vocês. E aí você pega, assaltaram o posto de gasolina. É um sujeito indeterminado. Tem sujeito, mas eu não sei quem é. Então, assaltaram é um verbo transitivo direto. Porque quem assalta, assalta alguém. Quem assalta, assalta alguma coisa. O posto de gasolina é o complemento, é o objeto direto. A CESP coloca como complemento do verbo assaltar. É um complemento direto, sem preposição. E o ontem é um advérbio. Advérbio é a classe de palavras. Só que na análise sintática o advérbio vai chamar o quê? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial, de tempo. Aí no caso é tempo, né? Então aqui você tem um sujeito indeterminado. Tem sujeito, mas eu não sei quem é. Qual que é o outro tipo de sujeito indeterminado? O verbo transitivo indireto, ó que lindo. Por que transitivo indireto, Álvaro? Porque quem precisa de alguém. Quem precisa de alguma coisa. Olha o de aqui, gente. O de funcionários é o objeto indireto. Quem precisa de alguém. Quem precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto e o de funcionários é um complemento com preposição. É um complemento do verbo precisar. E esse C que está aí? É um pronome oblíquo. Tá, pronome oblíquo, Álvaro. Pronome oblíquo é a classe de palavras. Ele é um pronome pessoal, do caso oblíquo. Isso, mas esse pronome oblíquo nessa frase tem uma função sintática. Qual que é esse pronome, Álvaro? Aqui vai se chamar índice de indeterminação do sujeito.
Então precisa-se de um funcionário, precisa-se de vários funcionários. Alguém nessa frase precisa de funcionários. Só que eu não sei quem é. Tem sujeito? Tem. Então você tem dois tipos de sujeitos indeterminados, galera. Verbo na terceira pessoa do plural ou verbo na terceira pessoa do singular com índice de indeterminação do sujeito. E esse verbo é transitivo indireto, hein, gente? Verbo que precisa de preposição. Lindo. E agora aqui, Álvaro? Oração sem sujeito agora. Tudo sem sujeito, gente. Dá lá. Gente, choveu. Choveu. O verbo é chover. Chover. Choveu. Fenômeno da natureza. Choveu, ventou, relampejou. Choveu. Tá vendo? O verbo chover é um verbo intransitivo. Não tem sujeito, tá? Choveu. Tá vendo? Ah, esse muito aqui, Álvaro, esse muito aqui, ó, é um advérbio de intensidade que na análise sintática você vai chamar do quê? Adjunta adverbial de intensidade. E o ontem à noite, Álvaro, ontem à noite, da ideia de tempo, adjunta adverbial de tempo. O verbo chover é intransitivo, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Agora, o que pega aqui, galera, que o pessoal erra pra caramba, você não vai errar nunca mais, é o verbo haver. Verbo haver no sentido de existir. Oração sem sujeito. Ó, havia 30 pessoas na sala. A hora que você pega aqui o verbo haver, você já sabe. Oração sem sujeito. Não tem sujeito. Qual que é o sujeito, Álvaro? Não tem. Sujeito inexistente. Só que o verbo haver é transitivo direto. Não é nada, galera. Como ele é um verbo transitivo direto, você precisa de um complemento. Então, 30 pessoas não é sujeito. 30 pessoas é um objeto direto, porque o verbo haver, no sentido de existir, a oração não tem sujeito. O verbo haver, no sentido de existir, ele é transitivo direto. Verbo transitivo direto, ele precisa de um objeto direto, complemento, sem preposição. Por isso que esse verbo não vai para o plural, porque verbo não pode concordar com objeto, galera. Verbo não concorda com objeto, verbo concorda com sujeito. Então você vê, havia uma pessoa, havia duas, havia três, havia quatro, havia 1000 pessoas. Esse verbo não pode ir para o plural, oração sem sujeito. Então, ó, e o na sala, lugar, adjunta adverbial de lugar. O verbo haver, no sentido de existir, oração sem sujeito. E esse verbo não concorda com objeto, galera. Por isso que ele não vai plural. Havia uma pessoa, havia duas, havia três, havia quatro, havia 1 milhão, havia 300.000 pessoas. O verbo haver, ele exige um complemento direto. É a mesma coisa o verbo fazer indicando tempo. Ó. Olha o verbo fazer indicando tempo. Mesma coisa, oração sem sujeito. Ó. E o verbo fazer é um verbo transitivo direto. Então faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, faz 2 horas, faz 2 semanas, faz meses. 2 semanas é o objeto direto, galera. E esse verbo também não tem plural, ó. Faz 1 dia, faz 3 dias, faz 4 dias, faz 2 semanas. O verbo fazer também não tem sujeito nessa frase. E ele não vai para o plural. Tá vendo? E, aqui, e o que não chove, Álvaro? O que não chove é outra oração, ó, sem sujeito também. Tá vendo? Faz 2 semanas, faz 3, faz 4, faz 5 semanas. Tá vendo? Não chove. É tudo oração sem sujeito. Lindo, hein, galera? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, coisa que a CESP vai cobrar, é você achar o sujeito dessa parada. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Ai, 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 ai. Vamos falar de complementos verbais. A CESP chama de complemento verbal. O que é o complemento verbal? Ou ele é diretão, sem preposição, ou ele é indireto, com preposição. É o verbo que vai determinar. Olha essa frase, galera. Ninguém viu. Já pega o verbo ver, eu vejo, você vê. Quem vê, vê alguma coisa. O verbo ver, ele só pode ser transitivo direto, galera. Não tem preposição. Então, a minha cara de bobo aqui é um complemento direto, sem preposição. Quem vê, vê alguém. Quem vê, vê alguma coisa. E o ninguém, Álvaro, ninguém é um sujeito. Ninguém viu. Quem viu? Ninguém. Sujeito. Ninguém viu o quê? A minha cara de bobo. Naquele momento é um adjunto. Adjunto adverbial. Por que adjunto adverbial? Porque ele dá a ideia de tempo.
Então, quem vê, vê alguma coisa. Complemento diretão, hein? Ó, ó. Quem vê, vê alguém. Quem vê, vê alguma coisa. Vamos aqui dentro? Cara é um substantivo. Então, como é um substantivo, é o núcleo do objeto. Ah, Álvaro, e esse azinho aqui, ó? Não é artigo? Artigo é adjunta de nominal, junto do núcleo. E o minha? Não é um pronome possessivo? Pronome possessivo é a classe de palavra. Só que aqui ele está junto do núcleo, minha cara. Junto do núcleo, adjunta de nominal. E o de bobo, Álvaro? O de bobo, tá vendo? O de bobo aqui, ó, é a característica da minha cara. Adjunta de nominal, adjunta de nominal, adjunta de nominal, dentro do objeto. Facinho, né? Então isso aqui, ó, complemento, hein? Porque o verbo exige um complemento. Olha essa frase, ó. Quem ouviu aquela mensagem no escritório? Quem? Qual que é o verbo, Álvaro? Verbo ouvir, verbo transitivo direto. Quem ouve, ouve alguém. Quem ouve, ouve alguma coisa. O verbo ouvir só pode ser transitivo direto, gente. Ele exige um complemento direto. Aquela mensagem é o complemento do ouviu. Quem ouve, ouve alguma coisa. Objeto direto. Tá. Qual que é o sujeito? É o quem. Mama, quem, Álvaro? Quem? Sujeito, quem? Mas peraí, quem não é um pronome? É um pronome interrogativo, Álvaro. Não é um pronome. Sim, pronome é a classe de palavras, gente. Mas esse pronome aqui, ó, é o sujeito do verbo ouvir. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Ouvir aquela mensagem. Quem? Quem é o sujeito? Quem é o sujeito do verbo ouvir aí? E no escritório, de novo, lugar, tudo que dá ideia de lugar, você vai chamando o quê? Adjunto adverbial de lugar. Tem que saber isso aí, gente, pra gente ir pro pau, tá? E essa aqui, ó, os candidatos precisam do dicionário hoje à tarde? Os candidatos precisam, quem precisa, precisa de alguém. Quem precisa, precisa de alguma coisa. O verbo é o cara, hein, gente? Eu vou no verbo direto, tá? Então, ó, quem precisa, precisa de alguém. Quem precisa ele precisa de um complemento indireto, que é o do dicionário aqui, ó. O do dicionário é o complemento do verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma objeto indireto. E o hoje à tarde, Álvaro? Você já sabe que hoje à tarde dá ideia de tempo, adjunta de verbo de tempo. E os candidatos? Os candidatos é o sujeito, né? Sujeito simples. Tá lindo, gente, tá lindo. Ó, não tem como errar essa parada, hein? E essa aqui, Álvaro, o professor simpatizou. O verbo é simpatizar. Nessa frase, quem simpatiza, simpatiza com alguém. Quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa. Verbo transitivo indireto, porque precisa de uma preposição. Eu simpatizo com você, você simpatiza com ele. E o com esses rapazes é um complemento do verbo simpatizar. Complemento indireto. O com facilidade aqui, galera, ó, dá ideia de modo. Você pode ver que esse com facilidade se troca por facilmente. Não é nada. Facilmente. Então, ó, o professor simpatizou com esses rapazes facilmente, com facilidade. Com facilidade é o quê? Adjunto adverbial, de modo. Ah, mas é um advérbio? Não, gente. Isso aqui é um adjunto adverbial, com facilidade. É um adjunto adverbial. Facilmente é um advérbio, classe de palavras, que também é um adjunto adverbial, sintaxe. Certo? E o professor? Ó, o professor é o sujeito, né? Tá lindo, né, gente? Então a ideia é essa, o complemento verbal. Complemento verbal. Objeto direto, objeto indireto. Complemento do verbo. E ela ofereceu, Álvaro? Ela é o sujeito, você já sabe disso. É um pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto é, de novo, é classe de palavras, é morfologia. O que ela fez? Ela ofereceu. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Já estou vendo isso. Quem oferece, oferece algo. Precisa de um complemento aqui, ó. O complemento diretão. Então ela ofereceu o dicionário. E ela fez o dicionário os candidatos. Para os candidatos. Que é um complemento do verbo oferecer também. O verbo oferecer pede dois complementos. Então ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele pede dois complementos. Um sem preposição e um com preposição. É a mesma coisa o verbo informar. A gerente é o sujeito
que ela fez, Álvaro? Ela informou e vamos informar. Quem informa, informa alguma coisa. Ó, ó, eu informei o preço, eu informei o dia da prova, eu informo qualquer coisa. E eu informo algo a alguém. Então eu informei os preços aos clientes, que é objeto indireto. Entende? Então a gerente informou aos clientes os preços. 2 complementos, um direto e indireto. Então, falou em complemento verbal, é objeto direto e indireto, hein? Isso é complemento verbal. Agora você tem o tal do complemento nominal, é diferente. O complemento objeto direto e objeto indireto complementa verbo. Complementa verbo. Agora, complemento nominal, como o próprio nome já está dizendo, complementa nome. Você vai marcar aqui, para ser complemento nominal é o seguinte, ele vai complementar um substantivo abstrato, ó, substantivo abstrato. Tá vendo? Ó como entra aqui a abstrato. Ó como entra a morfossintática, né? A morfossintaxe. Porque substantivo abstrato é morfologia, certo? Então o complemento nominal, ele complementa um substantivo abstrato. O complemento nominal, ele complementa um adjetivo, e o complemento nominal, ele complementa um advérbio. Então você vê, complemento nominal, porque o complemento verbal você já sabe, gente, ó. Se você pegar aqui, complemento verbal o quê? Objeto direto, objeto indireto, é o verbo que pede. Aqui não. Aqui não, galera. Aqui é substantivo abstrato e outra, complemento nominal tem que ter sem preposição. Vem cá. Algumas pessoas é o sujeito, ó. Tiveram, verbo transitivo direto. Quem tem alguma coisa. Acesso, objeto direto. Então vem cá, ó. Algumas pessoas tiveram acesso. Acesso é um substantivo. É um substantivo. Substantivo abstrato. Agora, se você tem acesso, não dá nada. Você tem acesso a alguma coisa. A palavra acesso é um substantivo abstrato e a palavra acesso rege a preposição a. Se você tem acesso a alguma coisa. E só. Então, o que vem depois de acesso está complementando a palavra acesso. Aos documentos não é objeto, galera. Porque é o acesso que está pedindo. Isso aqui é um complemento nominal. Não é nada. Complemento nominal, porque quem tem acesso a alguma coisa. Então, essa preposição aqui, ela complementa a palavra acesso. Complemento nominal. E o com facilidade é um adjunto adverbial do quê? Você já viu isso, hein? Facilmente. Adjunto adverbial de modo. Então, nós estamos falando de complemento nominal, né? Então, qual que é a ideia do complemento nominal, Álvaro? Tem preposição. E essa preposiçãozinha, ó, complementa o nome, não complementa a verbo. E essa aqui, ó. Todos contavam com a leitura das leis. Acabou. Todos é o sujeito. Contar aqui é um verbo transitivo. Deixa eu ver. Transitivo o quê? Tem preposição. Transitivo indireto. Com a leitura, objeto indireto. Todos contavam com a leitura. Não, sujeito, verbo, objeto. O das leis está complementando a palavra leitura. Leitura de alguma coisa. Tem preposição? Não é nada, galera? E esse das leis aqui é a palavra leitura. Leitura é um substantivo abstrato. É. Então, das leis aqui é o quê? Complemento nominal. Complementa a palavra leitura. Leitura de alguma coisa. Sacou? Então, ó, complemento nominal tem preposição e complementa substantivo. Certo, galera? Agora essa aqui, ó. Elas já estavam cansadas. Cansadas é um adjetivo. Eu tô cansado, você tá cansado. Cansado é adjetivo. Aí vem cá, elas, sujeito. Estavam, verbo de ligação. E cansadas é um adjetivo, tá? É um adjetivo. Mas adjetivo é classe de palavras, é morfologia. Esse adjetivo, na análise sintática, é um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque é a característica do sujeito. Não é objeto isso aí.
Tá vendo? Então, mas quem está cansado de alguma coisa. Então, esse de tanta confusão complementa a palavra cansadas. Você está cansado de alguma coisa. Então, complemento nominal complementa um adjetivo. Eu estou cansado de alguma coisa. Você está cansada de alguém. Cansado de. Então, complementa o nome, o adjetivo. Legal, né? Agora dá uma olhada nessa aqui, ó. Eles são capazes. Nós vamos um pouquinho mais pra frente. Eles são capazes, ó. Tem duas orações agora, hein? Por quê? Porque tem dois verbos no Alvaró, tá vendo? Ó. Dois verbos, duas orações, hein? Chega aí. Então, eles é o sujeito, são verbo de ligação, capazes, predicativo do sujeito. Tá vendo? Eles são capazes. Você é capaz, eu sou capaz, ele é capaz, todo mundo é capaz, ninguém é capaz. Mas capaz é um adjetivo. É um adjetivo. Capaz é adjetivo. Só que na análise sintática, esse capaz aqui é o predicativo do elas. E aí você tem outra oração, gente. Para aí, Álvaro, esse D aqui complementa a palavra capaz. Sim, essa oração inteira, ela dá ideia, ela é o complemento do capaz. Porque se você é capaz de alguma coisa. Então, ó, capazes de compreender a explicação da matéria. Tudo isso aí é uma oração que está no lugar de um complemento nominal. Então, essa oração... Por que oração, Álvaro? Porque tem verbo. Tá vendo? Então, essa oração toda, ela faz a função de complemento nominal. Complementa a palavra capaz. Capaz de. E capaz é um adjetivo. Mas como é que você vai chamar essa oração, Álvaro? Oração, subordinada, substantiva, completiva, nominal. Já já eu vou chegar aí. Já já eu vou chegar aí. Mas essa oração inteira é uma oração subordinada e tem a função de complementar o adjetivo capaz. Quem é capaz de. E aqui, ó, lindo, gente, ó. Temos a necessidade. De novo, ó. Vamos separar a oração, ó. Separa a oração aí, Álvaro. Separei, ó. Por que duas orações? Um verbo aqui, ó. Outro verbo aqui. Dois verbos, duas orações. Dois verbos, duas orações, galera. Então, ó, temos a necessidade. Sujeito oculto. Nós. Sujeito oculto, nós, ó. Temos verbo transitivo direto. A necessidade, objeto direto. Certo? Quem tem alguma coisa. A palavra necessidade é um substantivo. Mas é substantivo ou objeto direto? É a mesma coisa, gente. Só que substantivo abstrato é a análise morfológica. Na análise sintática, esse substantivo aí é o objeto direto. Quem tem algo. Só que necessidade é uma palavra que pede uma preposição. Eu tenho necessidade, você tem necessidade, todo mundo tem necessidade. Quem tem necessidade de alguma coisa. Olha o D aqui, gente. Então quer dizer que toda essa oração que está aqui, ó, é uma oração, né? Tá vendo? Temos necessidade disso aí, ó. Necessidade de algo. Então isso aqui é uma oração? É, mas ela faz a função de complemento nominal, porque essa oração ela está complementando a palavra necessidade. Então, leitura de alguma coisa, acesso a, necessidade de. Complemento nominal tem preposição e complementa ou substantivo abstrato, ou adjetivo, ou até advérbio. Falei, e agora vou deixar vocês fazerem uma questãozinha. CESP, SEBRASP, Polícia Federal, escrivão da Polícia Federal. Eu pus essa aí. Mas, ó, a tendência vai ser... Enquanto eu vou fazendo, enquanto eu vou falando aqui, faz a questão aí, galera. Sai dessa. As questões não são nem mais difíceis, nem mais fáceis. Assim que cai pra você. Ah, mas cadê o texto, Álvaro? Não precisa, hein? Ó. E ainda tá lá. Eu peguei uma questão lá. Ainda com relação aos aspectos linguísticos do texto Brubbles, julgue o item subsequente. Você não vai precisar ir ao texto para ver essa frase, galera. Ó, dá uma olhada. Na oração, cabia tudo em uma mala só. O vocábulo tudo exerce a função de sujeito. Vamos ver? Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Qual que é o verbo, Álvaro? Caber. Caber. Então,
Eu cabia na mala. Você cabia na mala. As minhas coisas cabiam na mala. Em uma mala só. Ó, em uma mala só, hein? Quem cabia em uma mala só? Tudo! Eles inverteram, ó. Tudo cabia. Tudo cabia em algum lugar. Tá vendo, ó? E o verbo caber rege o em, né? Então assim, ó. Tudo é o sujeito. Tudo. Eles só inverteram, galera. Tudo cabia em uma mala só. Esse tudo aí é um pronome indefinido, tá? Mas nessa frase ele faz função do quê? Sujeito. Pode pôr certo, é assim que cai pra você, galera. É exatamente assim que cai pra você. Que cabia em uma mala só? Lembre-se, galera, que você vai procurar o verbo e você sempre acha sujeito por intermédio do verbo. O que cabia em uma mala só? Tudo. Tudo cabia. Certo? Ó, é assim, ó. Assim. Isso aí. É isso, cara. É isso. Sem pôr nem tirar. Sem pôr nem tirar, galera. Legal, né? Pois é, galera. Então, ó. Legal, hein? Ah, Varão, eu vou ter que estudar esse negócio? Vai. Mas do jeito que eu tô fazendo aqui, não tá bom. Olha, deixa eu falar pra vocês sobre a minha super aula gratuita. Na faixa, ó. Ó o link na descrição do vídeo aí, ó. Você vai ver como virar faixa preta em português para concurso público. Então, assim, eu vou explicar para vocês como é que você vai estudar a ordem certa. Eu explico lá também como não se estuda, falou, galera? É importante você saber como não se estuda. Tem muita gente que estuda assim, eu vou pegar esse vídeo do Álvaro aí, ó, vou estudar só isso aqui. Não, tem tudo um processo, gente, para você ficar realmente faixa preta. Essa super aula, ó, você vai se inscrever aí, ó, o link tá na descrição. Você vai ver como é que funciona para você ficar, ó, faixa preta mesmo. Tem um processo, gente, não é assim estudar ao léu, não. Beleza? Dá uma olhadinha, inscreva-se e você recebe essa aulinha, ó, na faixa, galera. Certo, galera, então nós vamos para a questãozinha de número 2. Dá uma olhadinha, questãozinha de número 2. Preste atenção aí, hein? A CESP tem essas palhaçadas aí, ó. Tem o texto, né? Tem um texto, galera. E aí tá assim, ó. Julgue o item a seguir relativo aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto CB2A1, tal. Pessoal, presta atenção. O sujeito de referência da forma verbal criando, tá? Nós vamos achar o criando aí. No segundo período do segundo parágrafo. Tá? É antropólogos. É os antropólogos. No primeiro período. Vamos pegar período? Primeiro período começa numa letra maiúscula e termina no ponto final, né, galera? Então, ó. Os antropólogos, papapá, pipipi, papapá. Ó, primeiro período aqui, ó. Certo, gente? Esse é o primeiro período, hein? Os antropólogos foram os primeiros a reconhecer que a taxonomia poderia ser mais do que a ciência oficialmente fundada pelo botânico sueco Carl no século XVIII. Esse é o primeiro período. No segundo período você tem estudando como não cientistas, ordenam e nomeiam a vida, criando, olha o criando aqui, gente, tá? Criando as chamadas taxonomias populares. Galera, é o seguinte, os antropólogos, ele é o sujeito do primeiro período, certo? Os antropólogos foram os primeiros a reconhecer que a taxonomia poderia ser, sei lá, blá, blá, blá. Aí você vai começar um outro período, galera. Olha outro período. Estudando como não cientistas, ordenam e nomeiam a vida, criando as chamadas taxonomias populares. Eles, tá vendo? No mesmo período, ó, eles começaram a perceber. Para começar, gente, vem cá. Quando você pega aqui, ó, estudando como não cientistas, ordenam e nomeiam a vida, criando as chamadas taxonomias populares, vírgula, eles. Não, eles. Então, eles é o referente. Porque os antropólogos, gente, ele é o sujeito do primeiro período. Tá? Mas Álvaro, peraí. Esse criando aqui, então, qual que é o sujeito dele, né? É um sujeito oculto. Tá, galera? É um sujeito oculto. Então, o sujeito dessa oração, ó, criando as chamadas taxonomias populares.
E aí você tem o eles. Então, eles é o referente, tá, gente? Então, eles é o referente. Também não é o sujeito, é o sujeito de referência, tá? Eles. Não são os antropólogos aqui, galera. Ele é o sujeito do primeiro período. Se é período diferente, já tá errado. Falou, galera? Então, ó, vê se você pegou a ideia aí. Então, na verdade, ó, estudando como não cientistas, ordenam e nomeiam a vida, criando chamadas taxonomias populares. Eles começaram. Então, eles é o sujeito de referência do criando. Eles. Ah, mas eles não são os antropólogos? Não, mas não importa. O eles está explícito aí. Valeu, galera? Então, aí você vai colocar o quê? Errado. Cuidado, hein, galera? Cuidado. Fique esperto nisso daí. Beleza? Questãozinha de número 3. Só alegria na casa do pobre. Não é nada. Chega o porteiro. Ó, chega o porteiro, vírgula. Só essa frase, ó. O porteiro chega, ó. Quem chegou, Álvaro? O porteiro, ó. Tá vendo? O porteiro chega, o porteiro chega. O verbo chegar aqui é um verbo intransitivo. Quem chega, chega. Cheguei. Então, quem chega? O porteiro. Vírgula. Acabou. Aí que você tem, galera. Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue o item seguinte. No quarto parágrafo, que é esse parágrafo que eu pus para vocês aí, o termo o porteiro complementa o sentido da forma verbal chega. Complementa é o escambau. Complementa é o escambau. Por quê? O verbo chegar é um verbo intransitivo, não tem complemento. Eu cheguei, o porteiro chega. O porteiro é o sujeito do verbo chegar. Então, ó. Então, o porteiro chega. O porteiro chega. Não. Então, aí ele não complementa. O verbo chegar aqui é um verbo intransitivo. Quem chega, chega. Cuidado. Quando fala complementa, é quando tem objeto, hein, galera? Então, o objeto é que complementa o verbo. Nesse caso aqui, o porteiro é o sujeito. Eles só inverteram, hein? O porteiro chega. O que nós vamos pôr aqui, galera? Errado. Errado. Vocês perceberam, gente? Questãozinha CESP Sebrasp não são nem mais difíceis nem mais fáceis do que essa. Você, sabendo um pouquinho de análise sintática, você mata isso daí. Bora? Vamos para mais uma? Questãozinha número 4. Vai para o abraço. Vamos para o abraço, gente. Para o vídeo aí, faz isso daí. Não é para errar esse negócio. Dá uma olhada. No excerto, porque nada há que possa atingir babá. Lá no 9º período, que você não vai nem precisar ir lá. Você não precisa, tá aí, ó. Tá? O vocábulo nada integra o complemento direto. Álvaro, o que é complemento direto? Objeto direto. Certo, pessoal? Complemento direto da forma verbal que lhe é subsequente. Então vem cá. Como assim, Álvaro? Nada há. Para por aí. Ó, a forma verbal que lhe é subsequente. Não. O que está falando? O vocábulo nada integra o complemento direto da forma verbal que lhe é subsequente, que vem depois. Nada há. Há nada. Que verbo é esse, Álvaro? É o verbo haver. É o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver é um verbo transitivo direto. Há o quê? Nada. O que é o nada? Objeto direto. Há nada. Certo? O verbo haver não tem sujeito, hein, galera? Então você vê aí, ó. Nada há. Há nada. O verbo haver é um verbo transitivo direto e ele precisa de um objeto direto. Se fosse tudo, porque tudo há tudo, há nada, há algo. O verbo haver no sentido de existir, verbo transitivo direto. E ele precisa de um complemento direto. Então tá certo, Álvaro? Vamos ver. Volta aqui, ó. O vocábulo nada integra o complemento direto, ou seja, o nada é o objeto direto da forma verbal que lhe é subsequente, o verbo haver. Pode pôr certo, Álvaro? Pode pôr certo, gente. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Com outras palavras, mas é isso que eles querem. Então você perceba que a CESP Sebrasp pede, integra complemento. O que é esse complemento direto, complemento direto? Objeto direto, objeto indireto. Fechou? Muito bem. Questãozinha de número 5, vem cá.
Para o vídeo e faz aí, ó. Textão, né, meu? Textão. O que eu tenho aí, ó? O termo a aquilo, já com crase e os cambal. Onde tem crase tem a preposição a, hein? Certo, gente? Onde tem crase tem a preposição a. Esse aquilo com crase, é a mesma coisa falar. É a preposição a mais a palavra aquilo, ó. Então, a mais o primeiro a do aquilo dá crase. Então, assim, ó. O termo aquilo, segundo parágrafo, vamos achar, né? E o segmento aos lugares de poder. Segundo período do terceiro parágrafo. Vamos procurar, galera? Vamos procurar? E eu tenho aqui, ó. Segundo parágrafo. Vou achar aqui, ó. É que eu não pus o texto todo, tá? Mas dá uma olhada. Pode-se levantar uma hipótese. A justiça foi percebida como um poder alheio. Ó. Um poder alheio a aquilo. Tudo que é alheio a. Vem cá. Alheio. Alheio é o que, Álvaro? É um adjetivo. Tudo que é alheio a. Então, é alheio a aquilo. Então, esse aqui é o que, Álvaro? Complemento nominal. Está complementando a palavra alheio. Quem é alheio a alguma coisa. Então, tudo que vem depois de alheio aqui, galera, tá vendo? Tem preposição, é complemento nominal. Complementa a palavra alheio, que é um adjetivo. Tá, então eles falaram assim, então o termo aquilo no segundo parágrafo, e o segmento aos lugares de poder complementam, respectivamente, o sentido de um adjetivo. Ali é adjetivo, Álvaro? Ali é um adjetivo. Ali é um adjetivo. E de um substantivo. Vamos lá. Primeiro, vamos achar o... Aí tá lá. Uma segunda hipótese. Os historiadores não se sentem à vontade com o campo específico, como são direitos jurídicos. O direito se constitui uma esfera especial, profissional, a qual se tem acesso apenas... Então, ó, deixa eu achar aqui. Acesso apenas por meio de um curso universitário, que permite acesso aos lugares de poder. Quem tem acesso? Tem acesso a também. Ó. Então a palavra acesso rege a preposição a, sim. Eu tenho acesso a... Então vai ser o que, Álvaro? Também vai ser um complemento nominal. Tá. Então você vê aí, ó. Alheio a alguma coisa e acesso a alguma coisa, com preposição a. Então, quer dizer que o termo aquilo e o segmento aos lugares de poder complementam, respectivamente, o sentido de um adjetivo. Confere? Confere. Ali é adjetivo. E substantivo. Acesso a um substantivo? Substantivo. Confere? Confere. Substantivo abstrato. Por isso, desempenham nas orações em que se inserem a função sintática de complemento nominal. Complemento nominal, galera. Lembre-se de que o complemento nominal tem que ter preposição e ele complementa o sentido de um adjetivo, ele complementa o sentido de um substantivo abstrato e ele tem preposição e complementa o sentido de um advérbio. Caraca, isso aqui é relação morfossintática na veia. Porque morfologia é adjetivo e substantivo, né? Complemento nominal é uma função sintática. Certinho, ela. Ó, questão de número 5, certo e pau. O que eu tenho na 6 aí? Vamos ver a 6? Vamos dar uma olhadinha na 6. Para o vídeo aí, galera. Para o vídeo aí. Vamos lá, hein? Primeiro você vai à questão, hein? Os termos da desinformação no segundo período. Então, peraí, o período começa aqui. Você vai sempre começa numa letra maiúscula, né, galera? Então você vai. Vamos lá, aí você lê o primeiro período e fecha. De acordo com o plano das Nações Unidas sobre discurso de ódio, a prática do discurso de ódio se caracteriza como um tipo de comunicação falada, escrita ou comprometida que ataca a linguagem não acaba mais essa porcaria. Ai, meu Deus do céu. Outros, acabou.
Então aqui, ó, é o segundo período do primeiro parágrafo, tá vendo? Segundo período. Então é a partir daqui, ó. Então é o segundo período. Tá vendo, galera? Então, sei lá, eu tenho que achar o da desinformação, né? Então vamos lá. Diferentemente da desinformação. Opa! Como é que é mesmo, Álvaro? Diferentemente é um advérbio. Diferentemente da desinformação. Caramba, tem preposição, Álvaro? Tem. Então dá uma olhada aí. Tá? Então achei isso aí. Tá. E aqui você, ó, e de comunidades em torno do discurso, no final do segundo parágrafo. Vamos lá. Vamos achar isso aí. No final, né? No final do segundo parágrafo, de comunidades em torno do discurso. Aí você vai direto. Discurso de ódio, alcance, e tá lá, e a informação de comunidade, no fim, ó, de comunidades em torno do discurso. Opa, tem preposição também, Álvaro? Tem. Aí você fala, e agora? Então o que eu tenho aqui, ó, advérbio, preposição. Formação, substantivo e... Então, peraí, formação de alguma coisa, diferentemente de alguma coisa. Então, os termos da desinformação, diferentemente da desinformação. Diferentemente é um advérbio. Então, peraí, complemento nominal, Álvaro, complementa advérbio, certo? Certo? E formação é um substantivo abstrato. Substantivo abstrato. Tem preposição? Tem. Então, isso aqui também é um complemento nominal? Também. Né? Vamos lá, dá uma olhada. Então, ó. Da desinformação de comunidades desempenham nas orações em que, respectivamente, ocorrem a mesma função sintática. O que é a mesma função sintática, gente? Da desinformação complementa a palavra diferentemente. Complemento nominal. Diferentemente de alguma coisa. A palavra formação é um substantivo abstrato. Então é a formação de alguma coisa. Também é complemento nominal. Peraí, se as duas são complementos nominais, então aí é a mesma função sintática? É, Álvaro, mesma função sintática. Qual que é a função sintática? Complemento nominal. O complemento nominal vem sempre com uma preposição, galera. O complemento nominal, ele complementa um substantivo abstrato, ele complementa um adjetivo e ele complementa um advérbio. Pau! É isso, galera. Vamos que vamos. Estão gostando, galera? Um pouquinho de teoria, questão, tal, ó. Já estamos na questãozinha número 6, daqui a pouco nós vamos para 7. E eu queria falar para vocês um pouquinho sobre, lógico, o meu curso Academia de Português. A Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira. É um curso completo. Curso completo. O link está na descrição do vídeo. Tem teoria aí, ó. Muitas questões. Todas elas são comentadas em vídeo, hein? Então, você quer uma coisa completinha, organizadinha, desde a faixa branca, vai subindo o nível, faixa amarela, faixa verde, faixa marrom, faixa preta, vai subindo o nível, um pouquinho de teoria, várias questões comentadas em vídeo, um pouquinho de teoria, várias questões comentadas em vídeo. Dá uma olhadinha no link, galera. O curso é vitalício, você vai ficar com ele para sempre. Não é assim, pagar mensalidade. Você não paga mensalidade aqui, você não paga renovação. Comprou uma vez, é teu. E eu vou renovando. Certo, galera? Dá uma olhadinha no meu curso aí. Legal? Bora. Galera, é o seguinte. Agora nós vamos falar. Vamos continuar, tá? É importante a gente também saber as orações subordinadas substantivas. Fácil. Oração subordinada substantiva, como assim? Olha que babo, galera. Vem cá. Olha essa frase, ó. É necessário que todos estejam preparados. Olha que lindo. Você tem um verbo aqui e você tem outro verbo. Não tem dois verbos? Duas orações. Qual que é a primeira oração? Aqui, ó. Olha o que, galera? Olha o que. Lindo, hein? O que é esse aqui, Álvaro? O nome desse aqui é conjunção integrante. Conjunção integrante. Conjunção integrante serve para quê, Álvaro? Já anota aí, gente. A conjunção integrante, ela inicia uma oração subordinada substantiva. Tá? Então, ó, é necessário isso. Alguma coisa é necessária. Tá vendo?
Então, o que eu tenho aqui, ó, esse que todos estejam preparados, você vai substituir por isso, ó. Então, ó, isso é necessário. Não, não. Isso é necessário. Galera, você tem uma oração subordinada substantiva aí que faz papel de sujeito. É a mesma coisa por, ó, você põe assim, ó, isso é necessário, ó. Isso é necessário. Ó. Ó que lindo, galera. Isso é necessário. Álvaro, o que é necessário? Isso, ó. Isso aqui não é o sujeito? Ó, sujeito. Então você tem o que aí? Uma oração subordinada que faz a função de sujeito da oração principal. Isso é necessário isso. E esse que, o nome dele é conjunção integrante. E essa oração é o sujeito do é necessário. Ah, legal, né? Mesma coisa que fundamental, ó, ó. É fundamental, pronto. Olha o quezão aqui, galera. É fundamental que todos venham à inauguração. Que todos venham à inauguração é fundamental. É fundamental isso. Tá vendo? Mesma coisa. O que é esse que é, Álvaro? Conjunção integrante. A conjunção integrante, ela inicia uma oração subordinada, substantiva. Então, assim, ó, você vai substituir por isso. Isso é fundamental. Então, essa oração também faz função de sujeito. Ó, isso é fundamental. Isso é fundamental. Olha que lindo, galera. Fundamental, ó. Não tem como errar, galera. Isso é fundamental. Isso é o sujeito, ó. Ou seja, que que todos venham à inauguração. Isso que, Álvaro? O que é isso aqui, ó? Que todos estejam preparados é fundamental. Mata, galera. Oração que tem função de sujeito. Como é que chama o quê? Conjunção integrante. Ah, tá lindo. Agora dá uma olhada nisso aqui, ó. Outra conjunção integrante, ó. Vem cá, outra conjunção integrante. Duas orações de novo, hein? Primeira oração, as pessoas querem. Vamos pro abraço. As pessoas é o sujeito. Querem é um verbo transitivo direto. Matou. Quem quer? Quer alguma coisa. Então é a mesma coisa falar, as pessoas querem isso. As pessoas querem isso. E como é que chama esse aqui, Álvaro? Conjunção integrante. Conjunção integrante serve para quê? Para iniciar uma oração subordinada, substantiva. E a CESP pede o quê? Essa oração tem função de objeto direto. Ó, ó. As pessoas querem alguma coisa. As pessoas querem isso. As pessoas querem que você faça o serviço sozinho. Que você faça o serviço sozinho é uma oração que faz a função de objeto direto. Por quê? Porque complementa querem. Ó, as pessoas querem isso. As pessoas querem que você faça o serviço sozinho. E esse que como é que chama mesmo? Conjunção integrante. Vai para o abraço. Olha essa aqui, ó. Ele garantiu. Mesma coisa, ó. Ele é o sujeito, garantiu é verbo. E quem garante? Garante alguma coisa. Então ele garantiu isso. Ele garantiu isso. Ó. Isso o que, Álvaro? Que tudo seria esquecido. E esse que vai se chamar o quê? Conjunção integrante. E essa conjunção integrante serve para quê? Para iniciar a oração subordinada substantiva. E essa oração subordinada substantiva serve para quê, Álvaro? Faz a função de objeto direto. Por que objeto direto? Ele é o sujeito, garantiu, verbo, quem garante, garante alguma coisa. Vamos para o abraço. Vamos para o abraço, galera. Vamos para o abraço. Tudo isso é oração subordinada substantiva? É. Essa aqui, ó. Seu receio era. Para aqui, vem cá a diferença. Seu receio é o sujeito. Era é verbo. Só que o verbo ser é um verbo de ligação, hein, galera? Então, peraí. Você tem sujeito e verbo de ligação agora. Tudo bem, você vai trocar. Seu receio era isso. Troca por isso de novo. É conjunção integrante, mesma coisa, tá? Só que essa oração que tá aqui, ó. Você tem sujeito, verbo de ligação, e o verbo de ligação ele pede um predicativo do sujeito. Certo, galera? O que é predicativo do sujeito, Álvaro? É a característica do sujeito. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Essa é uma oração que faz a função de predicativo. É o que acontece aqui, ó. Meu desejo é o sujeito, é verbo de ligação, meus... Ó. Olha o quê? O que é o quê mesmo, Álvaro? Conjunção integrante. E conjunção integrante serve para quê?
Vai iniciar a oração subordinada, substantivo. Então você tem sujeito, verbo de ligação, faltou o quê? O predicativo do sujeito. É uma oração predicativa. E o que é o quê? Conjunção integrante. Isso é oração subordinada substantiva, galera. O que é uma conjunção integrante? Tem que estar bem claro para vocês. Quando o que é conjunção integrante? Quando que o que é conjunção integrante, Álvaro? Quando ele inicia uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva faz o papel o quê? Faz o papel de sujeito, faz o papel de objeto, faz o papel de complemento, faz o papel de predicativo. Ele complementa a oração principal. Pau! Agora, presta atenção na oração subordinada adjetiva. Vem cá, pessoal, presta atenção agora, hein? Oração subordinada adjetiva, a palavra que não é conjunção integrante. E aí nós vamos ficar espertos agora. Esse que vai chamar pronome relativo. Vai vendo, pronome relativo. Você vai ficar espertíssimo agora, pronome relativo. O que como conjunção integrante é oração subordinada substantiva. O que como pronome relativo é oração subordinada adjetiva. Então, para ser oração subordinada adjetiva, tem que ser pronome relativo. Quando que esse que é pronome relativo, Álvaro? Quando você trocar por o qual, ó, o qual, a qual, os quais, ó, e as quais. O pronome relativo, ele retoma um termo antecedente. Ele fica no lugar do termo antecedente. Dá uma olhadinha nessa frase, gente, ó. Os alunos que participaram. Os alunos que participaram. Os alunos os quais participaram. Ó. Ah, isso é pronome relativo, Álvaro. Tá vendo? Os alunos que participaram de todas as aulas extras não tiveram dificuldades na prova. Os alunos os quais participaram. Ah, é pronome relativo, Álvaro. É pronome relativo. Aí essa aqui, ó. Ontem, Mário saiu com o carro que comprou em São Paulo. Ele saiu com o carro que comprou em São Paulo ou o carro o qual comprou em São Paulo. Tá vendo? Ah, se refere ao termo antecedente. Então é pronome relativo. E se é pronome relativo, galera, isso é oração subordinada adjetiva. Fique esperto agora. Oração subordinada adjetiva só existem duas. Muito fácil, galera. Ó, vai vendo. Ou ela é explicativa, ou ela é explicativa, ou ela é restritiva. Qual que é a diferença? A vírgula. Só. Do jeito que tá aqui, ó. Que participaram de todas as aulas extras, sem vírgula. Você vai chamar isso aí de oração subordinada adjetiva restritiva. Por que restritiva? Porque não tem vírgula. Ah, agora se eu puser uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Pode? Pode. Só que agora virou o quê? Oração subordinada adjetiva explicativa. Explicativa tem vírgula, restritiva não tem. Ah, só isso, ó. Só. Igual aqui, ó. Ontem, Mário saiu com o carro que comprou em São Paulo. Do jeito que ela tá aqui, ó, que comprou em São Paulo, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Restritiva. Ah, Álvaro, se eu puser uma vírgula, se puser uma vírgula, fica o quê? Oração subordinada adjetiva explicativa. Acabou, galera. A vírgula é explicativa. Sem vírgula, restritiva. Isso é com pronome relativo, hein? Isso é com pronome relativo, hein, galera? Isso vai cair na tua prova? Vai, mas vai cair com força. Dá uma olhada. Vamos apagar tudo esse negócio, vamos entender esse negócio. Ó, peraí. Então, peraí. Para ser oração subordinada adjetiva, Álvaro, o que tem que ser? Pronome relativo, hein? Pronome relativo é um termo, ó. Pronome relativo é um pronome, né? É um pronome, ó. Ele é um pronome que fica no lugar do termo antecedente. Então, os alunos que participaram, os alunos os quais participaram. E se fosse as alunas, Álvaro? As alunas que participaram, as alunas as quais participaram. Ontem, Mário saiu com o carro que comprou em São Paulo. Carro que comprou ou carro o qual comprou. Ah, Álvaro, se fosse uma moto. Ontem, Mário saiu com a moto a qual comprou em São Paulo. Por quê? Ele comprou o que em São Paulo, né? O carro. Tá vendo? O que ele comprou em São Paulo? O carro, ó. Ele comprou o carro em São Paulo.
E eu aqui, ó. Quem participou? Os alunos participaram. E agora vamos pro pau, galera. Chega aí. Presta atenção na parada, hein? Ó. Quando que esse que é pronome relativo, tá? Ele faz papel de sujeito. Agora é o fim, tá? Ou quando ele faz papel de objeto. O que é objeto mesmo, Álvaro? Complemento. Então, o pronome relativo o quê? Peladão, sem nada, das duas uma. Ou ele é sujeito da oração, ou ele é objeto direto, ele é complemento. Pensa comigo agora aqui, hein? Sem pressa, hein, gente? Sem pressa. Ó, sem pressa mesmo, hein? Eu tenho aqui a oração principal e a oração subordinada. Ó, essa oração que tá aqui, ó, que eu tô grifando para vocês, essa aqui é a oração subordinada. Não é nada, porque a oração principal é que tá de fora, ó. Os alunos não tiveram dificuldades na prova, tá vendo? Os alunos não tiveram... Então, você pega aqui, os alunos não tiveram dificuldade... Oração principal. Aqui dentro, você tem a palavra que está substituindo o termo antecedente. Se ele está substituindo o termo antecedente, esse que representa alunos só, se liga. Então aqui, ó, participaram, verbo transitivo indireto. Quem participa, participa de. Quem participou das aulas extras? Os alunos. Os alunos. Então os alunos, quem tá... Os alunos, mas os alunos é o sujeito da oração principal. Esse que está aqui, ó, ele representa o termo antecedente. Esse que está no lugar de os alunos. Ó, ele substituiu os alunos. Então você lê, ó, os alunos participaram. Opa, então esse que é o que, Álvaro? Esse que é o sujeito do participaram. Ah, mas não é os alunos, Álvaro? Não, não. Ele está no lugar do termo antecedente. Então, ó, os alunos participaram, esse que está no lugar do termo antecedente. Esse que é o sujeito da oração. Então, o pronome relativo com função de sujeito. Agora vamos pegar o Mário? Ontem, Mário saiu com o carro que comprou em São Paulo. Ó, que comprou em São Paulo é a oração subordinada adjetiva. Olha o que aqui, ó. Esse que está no lugar de carro. Não é nada, galera. Tá vendo? Então, ó, comprou em São Paulo. Comprou. Tá vendo? Comprou. O que o Mário fez? Ah, o Mário comprou. Ele comprou o que, Álvaro? Ele comprou o carro. Qual é a palavrinha que está no lugar do carro? O que? Esse que é o objeto direto, ó. Comprou o carro em São Paulo. Não, tá no lugar do carro. Comprou o carro em São Paulo. Comprou o carro em São Paulo. Então, o que? Pronome relativo, galera. Ou ele é sujeito da oração, ou ele é objeto direto da oração. Bora. Bora. Olha aí, galera. Questãozinha de número 7, Polícia Federal, agente da Polícia Federal, aí julgue o item seguinte e tal. Ó, ao procurar alguma coisa que se acha escondida. Coisa que se acha escondida. O pronome que, já tá falando, ó, já tá falando que é pronome. Ai, que lindo, já tá falando que é pronome, mano. Tá? O pronome que... Ah, que pronome é esse, Álvaro? Pronome relativo. O pronome que exerce a função de complemento. O que é complemento mesmo, Álvaro? Objeto. Certo, pessoal? Complemento é objeto, hein? Tá? Vamos ver? Procurar alguma coisa que se acha escondida. Coisa que se acha escondida. Ah, então isso aqui tá no lugar de coisa. Tá no lugar de coisa. Aí tá. Se acha escondida. Quer dizer, coisa... Quem se acha escondida aqui, gente? Coisa. Então, procurar alguma coisa. Coisa que se acha escondida. Tá no lugar de coisa, então a coisa se acha escondida. Isso aqui é sujeito. Ah, galera, esse que aqui é sujeito, não é complemento. Pode pôr errado aí. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Quem se acha escondida? Alguma coisa se acha escondida.
Então, na verdade, ó, alguma coisa se acha escondida. Quem se acha escondida? Alguma coisa. Mas o que está no lugar de alguma coisa. Esse que substitui o termo antecedente, ele é o sujeito da oração. Não complemento. Errado? Errado. Olha a questão de número 8, galera, se liga. Julguem o seguinte item a respeito das ideias, construções linguísticas e tal. Ele tá assim, ó. Os processos de produção dos objetos que nos cercam. Objetos que nos cercam. Movimento, pipipi, papapá. O sujeito de cercam é os processos de produção dos objetos. Pegadinha, não cai nessa, hein? Pera aí, Álvaro. Os processos de produção dos objetos que nos cercam. Quem que nos cerca? Os processos de produção dos objetos que nos cercam, exatamente. Galera, cuidado. Ah, então o sujeito é os processos? Não! Não, galera. A palavra que está no lugar do termo antecedente. O sujeito é a palavra que, galera. Então, o que aqui, ó, é o sujeito. Então, o pronome relativo é o sujeito do nos cerca, porque o pronome relativo está no lugar do termo antecedente. Pronome relativo, ou ele é sujeito, ou ele é complemento do que vem depois. Então, o sujeito não é os processos de produção dos objetos, hein, gente? Ah, mas se eu tirar o quê? Os processos de produção dos objetos nos cercam, tá? Mas esse que não tá aí? Esse que está se referindo ao termo antecedente, ele está substituindo o termo antecedente. O sujeito é a palavra que. Pode pôr errado, gente. Você vai estudar essa parada aí. Quando que o pronome relativo é sujeito, quando que o pronome relativo é objeto. Tudo bem. Questãozinha número 9, vem cá, ó. No segmento, é preciso pensar nisso. O sujeito da primeira oração é indeterminado. Indeterminado. O que se confirma pela flexão verbal na terceira pessoa do singular. Vamos achar aí. É preciso pensar nisso. Acho que não precisa nem ir para o texto. Vem comigo. É preciso. Agora, o que é preciso? Pensar nisso. Tá vendo? Gente, ó, pega aqui. São duas orações, tá vendo? Ó. Primeira oração, é preciso pensar nisso. Ou seja, isso é preciso. Ou seja, pensar nisso é preciso. Então, no segmento é preciso pensar nisso. O sujeito da primeira oração é indeterminado? Não. A primeira oração é preciso. Então, o sujeito é indeterminado? Indeterminado é escambau. Ó, pensar nisso é o sujeito do é preciso. Isso é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida. Pensar nisso é preciso. Então não é indeterminado coisa nenhuma. Por que não é indeterminado coisa nenhuma, galera? Então pensar nisso é preciso. Então isso aqui, ó, isso aqui é preciso. O sujeito tá aí, ó. O sujeito tá aí. Pode pôr errado, hein? Não é sujeito indeterminado coisa nenhuma, hein? Porque sujeito indeterminado, gente, tem sujeito, mas você não sabe quem é. Aqui você sabe quem é. Pensar nisso é o sujeito do é preciso. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, papel do sujeito, escambau, e ela é reduzida ainda. Tudo bem. Questãozinha de número 10, galera. Vem cá. Ó, no segmento, estima-se que no ano de no ano da tem sido gasto, não sei o que lá. No primeiro período, segundo parágrafo, beleza. A oração introduzida pelo termo que. Vem cá, pessoal. Estima-se que pipipi, papapá, papapá. Tá vendo? Estima-se que. Olha o que é aqui, gente. É uma coisa falar. Estima-se isso. Tá vendo?
Estima-se isso. Que, papapá, bebibi, babá. Esse que é o que, Álvaro? Esse que é uma conjunção integrante. Então, conjunção. Estima-se, isso se estima. O que se estima, Álvaro? Isso. Eu tô falando o seguinte, esse que funciona como complemento direto. Não é complemento, galera. Não é complemento. É sujeito. Ó, é mesmo que eu falar. Isso se estima. Tá vendo? Isso se estima. Então não é complemento direto nada. É o sujeito. É uma oração subjetiva. É uma oração subordinada, substantiva, que faz o papel de sujeito. Não é complemento, gente. Não é complemento. É oração subjetiva. Oração subordinada, substantiva, que faz o papel de um sujeito. É, gente, o negócio vai ficando difícil, hein? Vai ficando difícil, hein, galera? E deixa eu falar uma coisinha pra vocês aí. Toda terça-feira, às 15 horas, em ponto, horário de São José dos Campos, a gente faz, ó, o nosso simulaudinho ao vivo, um simulado ao vivo com 15 questões, ó, joia, gente. Só que é o seguinte, é de graça? De graça, galera, de graça. Só que para você entrar, tem o link tem um link aí, você vai ter que se inscrever, tá? Então, na descrição do vídeo, cadê, Álvaro? Dá uma olhada aí, ó, depois você vê aí, você se inscreve aí, tá? No que você se inscreve, você pega o PDF na segunda-feira e assiste ao vivo comigo. Álvaro, eu não posso assistir e tal. Não tem problema, ele fica gravado até domingo. Você não vai perder. Falou, galera? Então, ó, inscreva-se aí. Simuladinho, toda semana um simulado diferente pra gente, ó, ficar bom em português. Na faixa. Certo, galera? Na faixa, gente. Lindo. Vamos pra questãozinha número 11. Textão, né? Textão. Aí tá lá assim dentro do apartamento. Não. Para o vídeo. Vai para a questão primeiro. Em relação às ideias, aos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue o item seguinte. Então, no segundo período do parágrafo. Então, o primeiro período começa no assim e vai terminar aqui no mar, tá vendo, gente? Então vai começar aqui, ó. É isso, né? É. E aqui, ó. Esse é o segundo período. Papapá, pipipi, papapá, papapá, tá. Esse é o segundo período. Então, ó. No segundo período do terceiro parágrafo, o segmento que estão mais tímidas. Estão mais nítidas, ó. Que estão mais nítidas. Esse pedacinho aqui, ó. É isso, galera? Restringe o sentido de ilhas. Como assim restringe, Álvaro? Galera, vou pegar aqui, ó. Ó. Pode pôr certo aí. Pode pôr certo. Ah, como assim, Álvaro? Ó. Vou pegar aqui ilhas. Pra você não errar nunca mais. Ilhas. Aí põe assim, ó. Ilhas as quais. Pronome relativo, ó. Ilhas as quais estão mais nítidas. Estão mais nítidas. Simples, galera. Ó, ilhas as quais estão mais nítidas. É pronome relativo, Álvaro? É. Então quer dizer que isso aqui é uma oração subordinada adjetiva, pronome relativo. Por que é restringe, Álvaro? Porque não tem vírgula. Porque se tivesse uma vírgula, seria explicativa. Então, ó, restringe. Por que restringe? Restringe. Oração subordinada adjetiva restritiva. Restringe. Álvaro, e se tivesse uma vírgula? Se tivesse uma vírgula, não seria restringe, seria o quê? Explica. Então, peraí, como é que é, Álvaro? Sem vírgula, restringe. Com vírgula, explica. Tem vírgula aí? Não tem. Não tem, galera, ó. Não tem, ó. Ó, ilhas que estão mais nítidas. Não tem vírgula? Restringe. Álvaro, se tivesse uma vírgula? Se tivesse uma vírgula, explicaria. É isso, só isso. Essa é a diferença, galera. Essa é a diferença. Pronome relativo, hein? Pronome relativo. Se tiver uma vírgula antes, explica. Vírgula, explica. Se não tiver vírgula, restringe. Só. Acabou. Acabou, galera. Faz a questãozinha número 12 aí, vem cá. Ó.
Aí tá lá, foi na Constituição, papapá, não sei o quê, relativo, primeiro período, vocábulo quê? Introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. Peraí, para ser oração subordinada adjetiva restritiva, o que tem que ser o quê, galera? Pronome relativo. Vamos ver primeiro? Então vamos lá. Ó. Foi na Constituição que... É o quê, né? Não é isso? É isso aí, ó. Foi na Constituição de 1809 que, pela primeira vez, ó, quer dizer, o MP mereceu uma referência, papapá. Tá, acabou aqui, ó. Fica só aqui, ó. Para ser oração subordinada adjetiva, galera, tem que ser o quê? Pronome relativo. Vê se é pronome relativo. Vamos lá. Ah, foi na Constituição de 1800... A qual? Tá invertido, ó. O Ministério Público mereceu uma referência no texto fundamental, na Constituição de 1981. Então, esse que não é pronome relativo. Se não é pronome relativo, não é oração adjetiva. E se não é oração adjetiva, você vai pôr errado. Certo, galera? Errado. Errado. Porque só é oração subordinada adjetiva se for pronome relativo. Se não for pronome relativo, não é oração subordinada adjetiva. Olha a questãozinha de número 13, galera. Textão, ó. Julgue o próximo item relativo a aspectos gramaticais do texto. Então, ó, o segmento. Estar com aquela turma desempenha a função sintática de sujeito. Vamos para o abraço. Estar com aquela turma é uma oração, certo? Me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade. Me fez. Olha o verbo fazer aqui, galera. Alguém me fez refletir. Quem nessa frase me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade? Não, porque alguém me fez refletir. Fez com que eu refletisse. Quem fez, Álvaro? Quem fez? Essa oração aqui. Essa oração, ó, ela é o sujeito. Percebeu agora? Então aqui, ó, estar com aquela turma me fez refletir. Como é que chama isso aí, Álvaro? Oração subordinada, substantiva, que faz o papel de sujeito e ela é reduzida. Esse é o sujeito oracional. É quando a oração é o sujeito da outra. Então, estar com aquela turma não é que é o sujeito, ela desempenha a função sintática de sujeito. Certíssimo. Certíssimo. Beleza? Olha a 14, galera. Se liga na 14, ó. Em relação ao texto 9A1, pá, e aspectos gramaticais, tá bom lá. Classifica-se como indeterminado. Sujeito indeterminado, hein, galera? O sujeito da primeira oração do segundo período. Vamos lá. Primeira oração do segundo período. Então, primeiro período, a cultura, papapá. Então, vocês percebam, né, que o período começa numa letra maiúscula e termina no ponto final, né? Então, o primeiro período vai acabar aqui, ó. É isso? Vê aí, galera. Tá. Agora, onde começa o segundo período? Aqui, né? Acabou. Veja, não é possível perdê-la. Não é possível perdê-la. Ou seja, perdê-la? Não. O que não é possível, Álvaro? Perdê-la. Ah, então quer dizer que isso não é possível. Isso não é... De novo, eu tenho uma oração que é o sujeito da outra. Não. E é uma oração que faz papel de quê? De sujeito. Sujeito indeterminado? Não. O que não é possível? Perdê-la não é possível. Isso não é possível. Não é sujeito indeterminado, hein, galera? Então, ó, essa oração é uma oração, porque tem verbo, né? É uma oração reduzida, que é o sujeito da oração. Então, perdê-la não é possível. Isso não é possível. Errado, galera. Errado. Você vê, cai sempre uma dessa, hein? E pra gente fazer... Vamos fazer mais um? Fazer mais um. Vem cá, vem cá. Aí tá lá, em 2015, o professor Robert Walder lá, blá, 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 blá.
E tá lá, em relação aos sentidos, aspectos, língua, julgue o termo assim. No segundo período do primeiro parágrafo. Vamos pro segundo período de novo. Então, vamos lá. Primeiro período começa na letra maiúscula. Papapá, pipipi, nananana, o que torna, nananana. Tá, acaba aqui, ó. Agora vamos lá, hein. Lições. Eu tô aqui, ó. Lições sobre o mais longo estudo sobre felicidade. Acho que tá aqui também, vamos lá. Tá aqui, ó. O tema se tornou, anos depois, um livro do palestrante. Ó, um livro do palestrante sobre o assunto que entrou na lista dos mais vendidos. Era aqui, né? Ó, o termo que retoma. O termo que retoma o segmento, um livro do palestrante sobre o assunto. Vamos ver? Vamos ver? O que é retoma? Pronome relativo retoma mesmo, tá, galera? Então é o que eu tenho lá. O tema se tornou, anos depois, um livro do palestrante sobre o assunto, que entrou na lista dos mais vendidos. A pergunta, então, o qual, né? O qual entrou na lista dos mais vendidos. Quem entrou na lista dos mais vendidos, gente? Ó, o livro. Então, o livro entrou na lista dos mais vendidos. Então, esse que ele retoma o termo antecedente. Então, pega, um livro entrou na lista dos mais vendidos. Livro o quê? Livro qual? Mete certo, porque pronome relativo retoma o termo antecedente. Certo, galera? Beleza. Ó, super aula gratuita, hein? Super aula gratuita. O link tá na descrição do vídeo. Inscrevam-se, galera, para você receber aí, ó, uma aulinha na faixa, né? Para você, ó, virar, ó, faixa preta em português. Eu vou explicar para você como você estuda português, né? Desde o comecinho, né? Uma coisinha depois da outra. Eu vou explicar para você também como é que não se estuda. Não custa nada, galera. Inscreva-se aí. Receba minha aulinha na faixa. E, de novo, né? Toda terça-feira, simuladinho com o Álvaro Ferreira. Ó, ao vivo. Álvaro, se não puder assistir ao vivo, se não puder assistir ao vivo, vai ficar gravado para você. Mas você tem que se inscrever, tá? Que é de graça. Tá, galera? De graça. Você se inscreve lá, recebe o PDF na segunda, faz na terça. E depois assiste minha aula. Beleza, galera? E a Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira. Meu curso completo de português, né, gente? Com teoria, aí, ó, muitas questões. Nós estamos com mais ou menos com umas 1.400 questões. Todas elas comentadas em vídeo. Valeu, galera? Então dá uma olhadinha, não custa nada. Olhar não custa nada. Certo, galera? Então é o seguinte, você que chegou até o fim do vídeo, comenta aí, comenta aí. Qual é a questão que você achou mais difícil? Peça para mim também outro assunto. Valeu, galera? Espero que você tenha gostado aí. E até semana que vem, galera. Beijo do bonitão. Abraço.